Morte espiritual. Para você que quer saber o que você pode fazer para que a tua vida de oração ela volte a ficar fervorosa, que você volte a sentir aquele desejo de buscar a presença de Deus, você precisa ver esse vídeo até o final. O Senhor Deus, ele quer falar para você qual é o verdadeiro motivo da morte espiritual na tua vida. Talvez você pode até pensar, eu estou me sentindo fraca, eu não tenho forças mais para buscar a presença de Deus. Quando você dobra os teus joelhos, não vem palavras, você não consegue mais sentir que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. E isso é consequências de uma morte espiritual. E é necessário você entender, através da palavra de Deus, como você faz para ativar novamente o desejo do teu coração pela presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6, a partir do versículo 48, aonde vai dizer: Jesus disse: eu sou o pão da vida. E a partir do versículo 50, onde diz: este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei a vida pela o mundo. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 53: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Aqui, irmãos, nessa palavra é aonde eu quero explicar para você a respeito dessa morte espiritual. Muitas das vezes a gente não consegue entender o porquê que nós estamos sentindo fracos. O inimigo, irmãos, ele trabalha muito em cima das distrações. Como assim? Eu vou te explicar. As distrações nos faz ficar totalmente com a nossa mente ocupada. Os nossos afazeres às vezes nos fadiga, nos traz cansaço, nos traz até mesmo desânimo. Nós precisamos aprender o que é mais prioridade na minha vida, o que é mais prioridade na tua vida, o que você acha importante para você, o que você precisa fazer urgentemente na tua vida. É você ativar a tua vida espiritual. Se você tem uma vida espiritual ativa, as outras coisas vai correr tudo bem. O teu casamento vai bem, a tua vida financeira vai bem, o teu lado material, a tua saúde, tudo vai bem quando a tua vida espiritual está ativa no Senhor. E muitas pessoas hoje em dia vivem uma morte espiritual. As pessoas estão vivas na carne, mas o seu espírito está morto. E o que isso quer dizer? É porque você não está se alimentando da maneira correta. Você não se alimenta das coisas espirituais. E aonde vem esse alimento? A palavra do Senhor diz, aonde nós lemos, que Jesus, ele é o pão da vida. Mas não é esse pão feito com fermento que você come dentro da sua casa, não. É um pão celestial. É um pão que desce do céu para saciar a tua alma, para saciar o teu espírito. E sem esse pão você não pode viver. Ou seja, não tem como você ter uma vida ativa de oração, de jejum, ouvir a voz de Deus se você não se alimenta. Se a tua alma sente sede e fome da presença de Deus e você não tem esse alimento, dificilmente você vai conseguir vencer. Dificilmente você vai conseguir permanecer dentro de uma igreja se você não buscar pelo pão da vida. E quem é esse pão? Irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso pão, ela é o nosso alimento cotidiano. Se você não se alimenta da palavra, porque quem lançou a palavra, irmão, foi o próprio Jesus, foi através dos ensinamentos que ele deu para nós nessa terra, é que nós recebemos esse pão, este alimento. E quantas pessoas sabem muito bem que a palavra de Deus, ela é alimento, mas elas não conseguem praticar, elas não conseguem se alimentar desta palavra. Irmãos, não é simplesmente você dizer, eu creio em Deus, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir na igreja todos os dias para dizer que eu creio. Não, irmãos, não é isso.
Você está errado em pensar assim. É necessário sim você ir na igreja. É necessário sim você buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai a Deus enquanto está perto. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Senão você morre espiritualmente. Tem muitas pessoas que vão na igreja e mesmo assim estão mortas. Por quê? Porque elas não mais se alimentam da palavra de Deus. Muitas pessoas vão para a igreja para cantar. Nem é adoração, é cantar. As pessoas cantam louvores evangélicos, mas a vida da pessoa continua da mesma forma. A pessoa às vezes vai para a igreja de segunda a segunda-feira e não vê nenhum efeito acontecer. Por quê? Porque o seu coração está fechado para a palavra. Irmãos, o que é mais importante na vida de um cristão é ele se alimentar. Se ele não se alimenta no seu espírito, tudo vai mal na sua vida. Eu quero que você faça um desafio com você mesmo. Eu quero que você faça um propósito com Deus de ler a palavra de Deus todos os dias. Sabe qual é o mal das pessoas hoje em dia? Só pega a Bíblia quando vai para a igreja. Só pega a Bíblia Sagrada quando fala assim, tá dando 7 horas da noite, eu preciso ir pro culto. Aí a pessoa procura a Bíblia dentro de casa, coloca dentro da bolsa e vai pra igreja. E quando o pastor fala, abre a Bíblia aí, em tal parte, assim, aí é que você vai abrir a Bíblia para poder ler uma palavra. Irmãos, a Bíblia ela não é para ser lida só dentro de igreja. Você tem que ler a Bíblia dentro da sua casa, no seu trabalho. Todas as vezes que você tiver uma oportunidade, irmão, de ler a palavra, leia. Talvez você fale assim, mas eu leio e eu não entendo. É exatamente isso que você está passando, uma morte espiritual. Porque quem está morto espiritualmente não consegue entender as coisas do Espírito. E a Bíblia, ela é espiritual. E o que eu quero falar aqui é a respeito de como você ativa a tua vida espiritual para que você entenda a voz de Deus. Você precisa escutar a voz de Deus. Aí você fala, irmã Fernanda, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Se você não tiver o Espírito Santo, não tem como. Você precisa buscar a presença do Espírito. Você precisa dizer, Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida. Porque na tua palavra diz que é o Senhor que intercede por nós. Irmãos, muitas das vezes você está fazendo oração, mas você está orando do teu jeito. E muitas das vezes não está dando certo, parece que a tua oração não passa do teto. É porque você não está pedindo ajuda do Espírito Santo. Isso está escrito na palavra de Deus. Nós temos um intercessor. E você tem que pedir ajuda para ele. Você tem que convidar o teu amigo Espírito Santo e falar, Espírito Santo, ativa em mim novamente a minha vida espiritual. Me tira dessa frieza, dessa fraqueza espiritual. Irmãos, convida o Espírito Santo. E quando você fazer esse convite, você começa a orar, você começa a falar com Deus, ele vai colocando as palavras na tua boca e você começa a sentir dentro da tua alma desejo de falar ainda mais com Deus. E quando você abre a Bíblia, depois de ter falado com o Senhor através do Espírito Santo, você começa a entender a Bíblia. Você está entendendo? E quando você começa a entender a Bíblia, a tua vida começa a tomar uma direção. A tua vida começa a mudar. As coisas vão começar a ser diferente. Até mesmo as pessoas que olharem para você vai ver um brilho diferente na tua vida, porque a palavra de Deus está fazendo efeito. Porque quando você lê e você entende, aquilo vai para dentro do teu coração e você começa a refletir. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que meditar na palavra. Meditar, irmãos, é você ler e você pensar naquilo que você leu. Talvez você fale, eu quero tanto que Deus fala comigo. Ao invés de você pegar o seu celular e ficar ligando para a missionária, para o profeta, para o pastor que veio lá de não sei da onde, e você ficar tentando buscar uma resposta em pessoas, em seres humanos. Irmãos, a maior palavra, a maior profecia, ela está aí dentro da tua casa. Há quanto tempo faz que você não pega a Bíblia? Talvez no meio dessa pandemia, no meio dessas tribulações que nós estamos vivendo, você se esfriou de tal maneira que nem a Bíblia você pegou mais para ler. Sabia que hoje aqui, através desse vídeo, o Senhor está falando para ti, eu quero ativar a tua vida espiritual? E posso te falar uma coisa muito importante aqui nesse vídeo? Para que você tenha mais força no mundo espiritual, é necessário você também jejuar.
Um jejum, irmãos, é uma coisa pouco falada dentro das igrejas. É pouco mencionado a respeito do jejum. Irmãos, o jejum, ele mortifica a sua carne. O que é isso? O que traz morte? Num sentido figurado, eu quero dizer, né? Porque a Bíblia, ela diz no sentido figurado. Quando você jejua, você mortifica o desejo da sua carne. Porque a nossa carne, irmãos, ela é pecadora. A nossa carne, ela tem o desejo pelo pecado. E quando você começa a praticar o jejum aviva o teu espírito e mortifica a sua carne. Ou seja, aquele desejo que você tinha pelo pecado, ele começa a diminuir. E quanto mais você jejua, mais isso vai desaparecendo da tua vida. Aquele orgulho, aquela mentira, aquela falsidade, todos aqueles pecados que havia na sua mente, no teu coração, aquele desejo pelo pecado, ele vai sendo consumido através do jejum. Porque o jejum, ele santifica a nossa vida espiritual. Ele traz uma consagração de dentro para fora. E quando nós estamos fazendo jejum, a gente não está alimentando a nossa carne. Você está alimentando o teu espírito. Irmão, se você soubesse a importância, o poder que existe através do jejum, acompanhado de oração e leitura da palavra, a tua vida ela vai mudar completamente. E é nesse vídeo que eu quero te incentivar, te trazer uma motivação para você ter a tua vida ativa novamente, para que Deus comece a dar visões espirituais, para que você comece a receber dons da parte do Espírito Santo e você consegue ouvir o Senhor falar contigo. Tem pessoas aqui que vai assistir esse vídeo e o Senhor Deus está falando para você, é tempo, eu quero te levantar. Eu quero ativar os teus dons que estão paralisados. Eu quero começar a te usar novamente para ganhar muitas almas para o meu reino. Então ativa aí agora. Cata a sua Bíblia. Ao invés de você ficar horas e horas na frente de um computador, na frente da Netflix assistindo filme, ou até mesmo no WhatsApp, no Facebook, pega aí na sua mão a sua Bíblia. Ora ao Senhor e fala: Deus, ativa a minha vida espiritual. Senhor, me enche novamente do teu Espírito. Oh Senhor, eu te peço, interceda por mim, me ajuda, Senhor, a buscar a tua presença, e você vai ver o que vai acontecer contigo. Você vai ver que a tua vida vai ser diferente. Ai, Xanagassou Bede Cantaramanaia. Deus, ele vai impactar a tua vida através da oração e do jejum. Jejua, repreenda todo esse mal que está na tua vida, essa frieza, esse desânimo, essa angústia que está no teu coração, através da oração, do jejum e da meditação na palavra de Deus, que são 3 armas poderosas que vai fazer de você um vencedor, que vai fazer de você um homem, uma mulher de Deus, que vai fazer você luz no meio das trevas. Tira essa tristeza do teu coração, tira essa angústia. Isso daí é falta de pão, é falta de alimento, e é alimento espiritual. Pega aí, ó, a Bíblia na sua casa, medita aonde eu falei para você aqui em João capítulo 6, a partir do versículo 48, aonde Jesus está falando: eu sou o pão da vida. E aquele que não se alimenta, irmão, da carne e do sangue de Cristo, o que ele acontece? Ele morre. E talvez o que está acontecendo com você é isso. E sabe o que essa palavra aqui também quer dizer? A respeito da Santa Ceia. Quantas pessoas hoje em dia não tomam mais a Santa Ceia, não participam mais do corpo e do sangue de Cristo. E hoje Deus está te despertando a voltar para a igreja, a voltar para a presença de Deus, a voltar a tomar a Santa Ceia, a fazer um compromisso sério com o Senhor. Volte a fazer aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Volte a adorar e a glorificar o nome dele. Deus, ele quer trazer um renovo sobre a tua vida. Ai, Shabada, Sedecantarabanagasébia. A presença de Deus, ela é muito forte aqui, irmãos. Eu estou falando isso e eu tenho certeza que vidas aqui vai ser transformadas.